Olá Brasil, olá meus queridos alunos! Estamos aqui de volta para mais uma aula nessa disciplina de Sistema Respiratório e Cardiovascular. Para aqueles que ainda não me conhecem, nossa segunda aula ainda, né? Sou o professor Vitor Cruz. Como eu havia falado nas outras aulas, em toda essa disciplina vocês vão ver um pouco mais da anatomia de todos os sistemas orgânicos e eu trouxe para vocês algumas patologias. Essas patologias a gente vai associá-las aos fármacos que normalmente são comercializados para que a gente possa tratá-las ou não. Além do que, algumas dessas patologias a gente vai ver a forma preventiva, o que é que pode ser feito para que a gente possa ter um conhecimento amplo sobre o assunto. Então não vamos ficar focados somente lá naquela parte de dentro da farmácia, do balcão, do que a gente estiver fazendo. Vamos entender toda a complexidade, tanto do sistema respiratório como do sistema cardiovascular, com algumas de suas enfermidades e alguns de seus medicamentos que vão ser utilizados para esses casos. Então, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar diretamente lá no meu Instagram, Victor S. Cruz, deixa a sua mensagem, que vai ser um prazer a gente responder. Pode ser até que eu demore um pouquinho para responder, mas a gente responde todo mundo sem exceção, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, a aula que a gente vai falar sobre qual enfermidade, professor? São duas que são bem comuns, asma e pneumonia. Então, asma e pneumonia, trazendo aqui para vocês mais uma aula. Asma. O que seria asma, professor? Asma é uma doença inflamatória, só tirar aqui. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. A inflamação crônica associa-se com hiperreatividade das vias aéreas, que determina episódios recorrentes de sibilos, dispneia, aperto no peito e tosse, especialmente à noite e cedo pela manhã. Esses episódios eles vão se associar com obstrução ao fluxo aéreo difusamente nos pulmões, mais variável, reversível, espontaneamente ou com medicações. Entenderam? Só mais uma vez essa primeira parte aqui, ó. É uma doença inflamatória crônica, ou seja, uma doença que vai causar uma inflamação que vai perdurar por muito tempo. Não é aquela inflamação que vai acontecer de modo repentino. Ela vai acontecendo aos poucos, de modo que vai alterar todas essas vias respiratórias. Ela vai se associar a uma hiperreatividade, principalmente dessas vias aéreas, que vai determinar os episódios recorrentes daqueles sibilos, que são chiados, que normalmente a gente vê, a dispneia, a dificuldade respiratória e o aperto no peito, além da tosse. Normalmente, à noite e cedo pela manhã. Aquela dificuldade respiratória, a sensação de que não está conseguindo respirar direito, isso tudo vai ser decorrente dessa hiperreatividade de todos esses canais, tá? Eles vão estar associados ou não com a obstrução do fluxo aéreo nos pulmões. Então vai estar obstruído, não vai ter o pulmão chegando todo aquele ar que normalmente chegaria, ok? Por quê? Justamente por essa atividade inflamatória que a gente vai demonstrar já já em algumas figuras para vocês. Só tomar uma água para não ficar tossindo e ninguém confundir com a asma aqui, tá? Epidemiologia da asma. A gente tem aproximadamente 300 milhões de pessoas que são acometidas com a doença no mundo. Pessoal, 300 milhões é maior do que a população do Brasil inteiro. E olha que o Brasil não é pequeno. Tem continentes que não vai ter toda essa população. Anualmente, cerca de 350 mil internações acontecem no Brasil por ano, tá? O número de óbitos também chega a 250 mil óbitos por ano. Então, pessoal, são números alarmantes, por isso que eu falei, é uma das doenças mais acometidas. Da mesma forma que todas as vezes que está sendo feita a anamnese, a gente está conhecendo um pouco mais aquele paciente, uma das perguntas que não pode faltar é: o paciente asmático, o paciente tem asma? Não, ele faz uso da bombinha, ele tem algum problema, tá? Daí, ó, a gente vem aqui para etiologia. Sua ocorrência é o resultado da interação entre
fatores genéticos, fatores ambientais e outros fatores específicos, que provocam e mantêm a inflamação brônquica e, por consequência, os sintomas da doença. Tá? Então, a ocorrência ela vai ser resultado de toda essa interação entre os fatores genéticos, os fatores ambientais e alguns outros fatores específicos. Eles vão provocar, vai manter essa inflamação o tempo todo na árvore brônquica e assim a sequência da doença. A doença ela vai continuar, ela vai permanecer presente naquele indivíduo, infelizmente, né, pessoal? Então, passada, desculpa, a etiologia, vamos a alguns fatores, né? Eu falei para vocês, fatores ambientais, fatores genéticos. Dentro de todos esses fatores, os fatores que estão ligados ao indivíduo que pode desencadear a asma são fatores genéticos, obesidade. Indivíduos obesos podem sim desenvolver asma. Crianças obesas também, tá? Então a obesidade vai estar diretamente relacionada com a asma. O sexo e a idade, por exemplo, na infância é mais comum em homens, na fase adulta é mais comum em mulheres. Pessoal, não que as mulheres adultas sejam mais obesas, tá? De jeito nenhum. Porém, as mulheres são mais acometidas na fase adulta do que os homens. Até porque, né, pessoal, tem um monte de homem aí que só quer viver na farra, tomando álcool, e aí termina assim também tendo bastante complicação de ordem respiratória. Os fatores ambientais ligados. Os fatores ambientais. A gente tem os fatores alérgenos externos, que podem ser pólen, fungos e poeiras, e os alérgenos domiciliares, aquele que normalmente está lá dentro de casa. Ácaro, poeira, quem cria algum tipo de animal, seja ele um gato, um cachorro, um porquinho da Índia, um hamster, uma cobra, uma calopsita, enfim, dependente do que você crie, pode ter alguns alérgenos, baratas e fungos, medicamentos, é lógico, tá? Então, sempre, pessoal, a gente tem que ter muita responsabilidade. Imagina que uma pessoa que ela chega para comprar qualquer tipo de medicação, se ela chega com uma indicação, ela passou pelo menos por uma consulta. Nessa consulta foi perguntado sobre toda a vida dela. Dentre essas perguntas, perguntou se ela tinha algum tipo de alergia, se ela tinha alguma patologia, seja no fígado, no estômago, se ele tem algum tipo de problema. Por quê? Muitas vezes, a gente até sabe, a gente tem um conhecimento geral sobre muita coisa. E daí o paciente ele chega e diz, eu tô com pressão alta. Então vê aqui esse remédio para baixar a pressão. Daí a pressão dele nem está tão alta. Ele toma medicação, graças à medicação a pressão baixa, ela baixa demais, o indivíduo ele vai entrar numa emergência e ele não consegue reverter naturalmente. Não vai ser um punhado de sal que a gente vai colocar embaixo da língua dela que vai fazer com que a pressão suba. Por quê? Porque tem um fármaco lá que está fazendo com que ele diminua, com que ele abaixe abruptamente. Dentre as principais medicações que tem, os antihipertensivos, eles vão estar entre um dos primeiros e um dos que oferece mais riscos de serem utilizados de forma indiscriminada. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Além do uso indiscriminado, para que a gente evite problemas como esse, tem o problema da alergia. Muitas vezes, o indivíduo, eu estou com dor de cabeça, o que é que eu tomo? Toma dipirona, que dipirona é maravilhosa. E nem sabe se o indivíduo ele tem algum tipo de alergia à dipirona ou não. Daí ele tem alergia à dipirona, pode causar uma hiperreação inflamatória e ele ter dificuldade de respirar. Tem aquelas pessoas que são alérgicas ou têm asmas, que são desencadeadas na presença de cigarro ou fumaça, de fogueira, né? Época de São João, principalmente lá no Nordeste, vai ser bem mais simples, né, e bem mais fácil de encontrar na rua um monte de gente tossindo por causa das fumaças. Poluição do mesmo jeito, né, pessoal? Não tem aquelas cidades, eu vou evitar falar, né, para não deixar ninguém chateado,
Mas sabe aquela cidade que a gente chega, olha para o céu e está tudo preto? Mas está preto de poluição. Normalmente as megalópolis, as capitais maiores, as cidades onde tem uma população muito grande, elas são assim. Então, essa poluição é lógico que vai fazer mal para o nosso sistema respiratório. Diferente daquela cidade lá, litorânea, que tem 30 mil habitantes, não tem nenhuma indústria, não tem nada. Você olha para o céu, um dia de sol, vai estar aquele céu azulzão lá, bonito, tá todo mundo respirando um ar bem tranquilo, pouca gente com problemas respiratórios relacionados à poluição. Então, a gente vai ter essa diferença a partir do local onde normalmente a gente encontre os nossos pacientes, ok? Então, ó, o diagnóstico. Normalmente, como é que a gente vai saber, tá? O paciente ele passa a ter dispneia, tosse, não como essa, tá? Sibilância, que é um ruído característico da asma, que é um assobio agudo. Os sintomas em forma de crise, às vezes ele tem crise, e daí? Ele passa a ter um aperto no peito, o que pode ser induzido por exercício físico. Então, ele está fazendo muito exercício físico, ele precisa de uma quantidade maior de oxigênio, ele precisa respirar melhor. Então, pode ser induzida por esses exercícios físicos, testes com alérgenos, né? Fazer um teste aqui para saber se ele é alérgico ou não. Daí, quando faz o teste, pode desencadear asma. Então, os indivíduos asmáticos que normalmente vão fazer testes, seja na dermatologia, no infectologista, independente de onde ele estiver indo fazer, se ele for asmático, ele deve informar e, se possível, levar as medicações que ele normalmente utiliza quando está em crise, porque pode ser que desenvolva uma crise ou que ela seja induzida devido a esses testes. A asma sob controle, o indivíduo ele pode ser considerado normal. O indivíduo, vai ser bem comum isso, tem asma? Não, já tive na infância, mas agora está tranquilo. Muitas vezes está tranquilo por medicação que ele vem utilizando e muitas vezes está tranquilo porque realmente os sintomas regrediram. Ele poderia ter uma asma, por exemplo, associada a uma poeira, um ácaro que tinha em casa, a família se mudou ou conseguiram tratar esse tipo de problema. Poderia ser de uma poeira que estava numa construção ao lado, a construção terminou e aos poucos vai voltando ao normal, então probabilidades não irão faltar. O diagnóstico de alergia, como normalmente é feito? Testes cutâneos, tá? Pela técnica de puntura com extratos biologicamente padronizados, então sempre na pele, onde vai lá, faz diversos furinhos para poder saber se vai dar algum problema. Existem alguns antígenos inaláveis, como a dermatofagoide pteronicinos e a Blomia tropicalis, mais fácil, né, do que a dermatofagoides pteronicinos. Outros alérgenos inaláveis, como o pólen, né, indivíduos que moram em casas que têm belos jardins, e aí tem um beija-flor que leva o pólen de um lugar para o outro, aquele pólen que fica no ar também pode ter um problema, daí tem lá uma abelha, tá? Então, pólen, barata, epitélio de cão e gato também, né? Então, cão e o gato, ele tende a ter uma descamação. Então, essa descamação, ou o próprio epitélio que está lá naquele pelo, que normalmente eles podem soltar, podem desencadear crises asmáticas e crises alérgicas. Alimentos raramente vão induzir a asma, o alimento não, normalmente, ou vai ser por via inalatória, tá? E a determinação da imunoglobulina é sérica e específica, é o que vai fazer com que realmente saiba se ele tem ou se ele não tem asma. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo bem interessante, onde a gente mostra toda a o plano terapêutico, né? Então a gente já aprendeu a tratar, a gente já aprendeu a diagnosticar como que seria mais ou menos o tratamento e o que acontece com o nosso sistema respiratório no caso da asma. Então tá aqui uma situação para vocês, a gente consegue observar o pulmão, enquanto isso eu vou tomando água também, tá, pessoal?
Aí os sacos alveolares ligados já aos capilares, os capilares aqui em azul e vermelho, os saquinhos alveolares lá, né, aquelas bolinhas. E daí a gente termina entrando dentro de uma dessas vias respiratórias. Numa crise de asma, pessoal, há uma inflamação contínua, né? A via aérea normal, olha a via aérea normal aqui, e aqui a via aérea com asma, normalmente a gente tem essa inflamação, tá? Com essa inflamação ele vai reduzindo aqui, ele vai reduzindo o espaço, e ao reduzir esse espaço também está chegando um pouco de secreção. Há uma broncoconstricção, então os brônquios eles terminam se contraindo, fazendo com que haja um aumento na pressão e a diminuição do espaço aqui. Note que aqui está mais dilatado, ele passa a ter um fluxo melhor e a hiperreatividade aí. Tá? Então, ó, está chegando o muco que ele termina obstruindo, né, essas paredes. Então, diante disso, há uma remodelação, vou até ficar aqui na frente do normal para que vocês vejam, mas aqui, ó, há uma remodelação e olha o espaço que ficou. Ó, inflamação, broncoconstricção, hiperreatividade e a remodelação, tá? Daí, quando ele está dessa forma, pessoal, essa quantidade de vasos sanguíneos devido a essa inflamação faz com que realmente a gente tenha que ligar o alerta. Normalmente, quando ele pega a medicação de alívio rápido, aquelas bombinhas, né, as tão famosas bombinhas, o que acontece? Quando a medicação vem, ela vai causar mais uma vasodilatação. Então, ele vai dar uma dilatada, abrindo mais espaço, diminuindo aquela inflamação. Para quê? Para que realmente o A passe. A medicação de controle, aos poucos, ela vai diminuir essa inflamação até eliminar e naturalmente já vai voltando ao normal. Ok, pessoal? Então, ó, a gente viu aí alguns casos do plano terapêutico da asma. O que acontece? O que acontece com esses... Deixa eu só mostrar, eu tenho até aqui mais essa imagem. Ó, tirar aqui. Só tirar isso daqui que está dificultando eu fechar. Agora sim. Então, ó, a gente tem uma via aérea normal e no 2, uma via aérea asmática. Então, a gente nota a obstrução, essa inflamação aqui bem maior e a presença de muco na região. É lógico que o ar não vai passar como ele deveria ir e por ele não passar como deveria, o indivíduo vai ter muita, mas muita dificuldade de respirar nessa região. Agora sim, muito obrigado, imagem, mas eu preciso voltar à aula. Aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, os raios-x de tórax, tá? Os raios-x do tórax, eu estou até aqui com o controle, diminuir um pouquinho o ar-condicionado que está muito frio aqui. A gente tem os raios-x de tórax que vai nos ajudar no diagnóstico complementar. O que é que o diagnóstico complementar vai fazer? O que é que esse raio-x de tórax vai nos ajudar? Primeiro, vai excluir a patologia associada. Então, note que não é tão simples o indivíduo chegar e dizer que está cansado. Ah, estou cansado. De manhã e à noite. Ah, você está asmático. Não é assim. Tem que eliminar outras possibilidades. Para que o médico normalmente faça isso, ele vai solicitar alguns exames. Dentro desses exames, vai ter o raio-x de tórax, tá? Que vai excluir algumas patologias que podem estar associadas a esse processo asmático e muitas vezes pode acontecer também o indivíduo ter asma, tem uma outra patologia que ela sim está provocando essa asma, tá? Realizar no início do tratamento e nos casos graves da doença para identificar algumas complicações, tá? O diagnóstico diferencial de outras doenças obstrutivas, sobretudo doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, DPOC.
Então tem que ter muito cuidado para diferenciar a asma da DPOC. Síndrome de hiperventilação. O que é a síndrome da hiperventilação? Normalmente o indivíduo que fica muito ansioso ou está apreensivo, com medo, ele tende a respirar mais rápido. Então, ó, como vocês viram lá na aula passada, no processo de respiração há uma troca gasosa, oxigênio e gás carbônico. À medida que a gente passa a respirar mais rápido, a quantidade de oxigênio que a gente está colocando, tudo bem, que é uma quantidade maior, mas a quantidade de gás carbônico que a gente está colocando para fora também é muito maior. E daí vai haver um desequilíbrio no nosso organismo, que vai entender esse desequilíbrio como um fator que pode gerar problema, ok? Então, em alguns casos, a gente tem que diferenciar. Se o indivíduo ele não está conseguindo respirar porque ele está com a síndrome da hiperventilação e teve esse desequilíbrio, ele tem essa dificuldade de respirar, ou não. Ele estava teoricamente tranquilo, não tinha DPOC, não tinha síndrome da hiperventilação, não teve nenhum ataque de pânico e cada vez mais tem ficado mais frequente, tá, pessoal, esses ataques de pânico, disfunção das cordas vocais. O indivíduo, quando ele tem problema também nas cordas vocais, pode ser que ele tenha essa sensação de dificuldade. Obstrução das vias aéreas superiores com o corpo estranho. Se ele tiver, por exemplo, estenose traqueal, a traqueia está um pouquinho mais fechada. Se ele tiver a presença de algum tumor nessa região, que faz com que ele tenha uma obstrução que dificulta essa respiração. Dependendo de como tiver sido essa obstrução, a gente tem que pensar numa alternativa para poder resgatar e voltar, tá? Doenças pulmonares difusas parenquimatosas. Insuficiência ventricular esquerda também, tá? Então, insuficiência ventricular esquerda. Trazendo aqui para vocês, ó, as diferenças principais entre asma e a própria DPOC. Tá? Então, ó, normalmente o início pode ser na infância, o período assintomático, com reinício dos sintomas após os 40 anos. Quem é que tem isso daí? Normalmente a asma, DPOC. O início é só após os 40 anos de idade. A gente tem antecedentes de atopia, ou seja, alergia, né? Vai estar presente, né, na asma e ausente ou presente na DPOC. História familiar de asma, vai estar presente com frequência, ausente ou presente na DPOC. Tabagismo, presente ou ausente na DPOC sempre, ele vai estar associado também. Remissão dos sintomas. Até porque, ó, presença de tabagismo. Aquela criancinha que acabou de nascer, ela fuma? Não. Ah, mas pode ser que o pai dela fume e está desencadeando? Sim, aí sim, tá? É bem possível de acontecer. Remissão dos sintomas. O desaparecimento dos sintomas sempre vai acontecer quando é feito o tratamento adequado. Já na DPOC, há uma diminuição variável. Tem gente que vai responder um pouco melhor, tem gente que já não vai responder tão bem, tá? Espirometria, que é a prova da função pulmonar. A espirometria é normal, nas intercrises, entre uma crise e outra, ou com distúrbio obstrutivo com acentuada reversibilidade. Já na DPOC, a espirometria com distúrbio obstrutivo com pouca ou nenhuma reversibilidade. Então é até mais complicado de ser revertido o quadro. Eu tinha até esse quadro aqui, ó, para a gente poder falar bastante, mas já tirei, não precisa mais. Licença, quadro. Tratamento. Primeiro, prevenir a morte. O indivíduo ele pode morrer de asma, lógico. Antigamente muita gente morria até que fosse descoberto o que era, o que tinha. Só tomar mais uma água, tá? É estranho, né? Quando vem um copo pra cá, fica tudo transparente. Parece que o professor está tomando um pouco do fundo ali. Então, ó, prevenir o risco a longo prazo. Tá? Então, alguns riscos a longo prazo também devem ser
prevenidos, sintomas ausentes ou mínimos, noturno, ao acordar, e aquela exposição irritante, sabe? Com dificuldade, tô com dificuldade. Não é tanta, mas a pessoa pelo menos está conseguindo falar que tem essa dificuldade. Atividades normais, trabalho e escola. A gente só quer que o indivíduo realmente ele consiga fazer isso tudo e as ausências de crise. Se a gente conseguir, principalmente esses 2 pontos aqui, que ele tenha atividades normais, trabalho, escola, ausência de crise, maravilha. Por quê? Com isso tudo, provavelmente os sintomas vão estar ausentes, a gente já está prevenindo o risco a longo prazo e assim a morte também. Tratamento normalmente ele é feito como? Pode ser medicações de manutenção, alguns corticoides inalatórios, então tem que ter muito cuidado, porque corre o risco deles serem alérgicos. A gente vai ter os antileucotrienos, que também vão agir de uma forma bastante eficaz ali na região, entre alguns outros. Medicamento de alívio. Está no meio da crise, glicocorticoide oral. Ah, não tá, bota lá o glicocorticoide, vai tomar, provavelmente vai ajudar a resolver. Assim como os anticolinérgicos inalatórios. Bombinha, bombeou, conseguiu passar, maravilha, já vai dar um bom alívio. Não acaba nunca, né, pessoal? Imunoterapia. A imunoterapia, ela consiste em administrar repetidamente, via subcutânea, extratos de alérgenos. Maior benefício no tratamento da rinite alérgica, limitado na asma, devido a ser uma doença multifatorial. Ele está indicado quando se estabelece um único alérgeno a ser dessensibilizado. E ele não está indicado nos casos de asma leve ou grave, ok? Então, ó, não está indicado nos casos de asma leve ou grave e está indicado quando se estabelece um único alérgeno a normalmente ser dessensibilizado. Dá para a gente fazer uma imunoterapia e a única coisa que a gente vai tratar é a asma que está vindo de um único agente que está provocando essa alergia, maravilha, pode até ser indicado. Se tem mais de um, não. Asma leve, nem precisa fazer imunoterapia porque vai ficar mais tranquilo. E asma grave também, nem sempre os resultados eles são satisfatórios, ok? Primeiros socorros, pessoal, eu trouxe um vídeo aqui bem legal, indivíduo com asma, o que a gente pode fazer nos primeiros socorros com ele. Crises de asma. Então, ó, os primeiros socorros para a asma. Vamos devagar. Enquanto isso, mais uma vez uma aguinha aqui. Modelo esquemático, quando uma pessoa próxima a você estiver tendo uma crise de asma, primeiro, tenta manter ela calma e confortável. Tá confortável em pé? Tá tranquilo? Não, mas confortável é sentado? Pergunta a ela, você tem o seu remedinho de asma? Tem a sua bombinha? Tenho. Maravilha. Se ela tiver com os remédios, tá lá na mochila, no bolsinho, já pega e antes de aplicar, a gente tem que saber fazer. Nossa, eu não tenho asma, então eu não sei. Vai agitar de 5 a 10 vezes, tá? Para misturar bastante a medicação com os gases, que normalmente vão colocar para fora. Vai tirar a partezinha da boca, com uma distância de 2 dedos, a gente vai apertar o topo do inalador. Sempre, pessoal, eu vou até tirar aqui para poder mostrar a vocês, mas isso sempre vai acontecer. Vou até deixar isso aí, não tem problema nenhum. Não vai me atrapalhar. Isso sempre vai acontecer com o tubo nessa posição, em L, tá? Com a parte mais longa para cima e não para baixo. Daí a gente vai apertar nesse sentido, sempre respeitando essa distância de pelo menos 2 dedos, ok? Vamos continuar.
Daí, ó, coloca lá e diz, puxa o ar pela boca. Aí ele vai puxar o ar pela boca que vai levar tudo aquilo que a gente inalou, tá? Então colocou lá, apertou ele, puxando o ar pela boca, ele vai sentir a inalação. Segurando a respiração, contando até 10, né? Espera de 5 a 10 minutos para ver se os sintomas passam. Se os sintomas não passarem, aí tem que levar ela para um pronto atendimento. Se não tiver, não tem uma bombinha, não tem nada, então já liga logo para os serviços médicos de urgência para que possam, o quanto antes, resolver esse problema. Então, ó, ela disse que ficou sem ar, e daí ele acha que é porque ele está perto e tal, mas não é, e termina até a brincadeira aí que fica bem interessante. Ok, pessoal? Continuar aqui. Já vimos o que fazer até nas crises de asma. Pneumonia! Nossa segunda metade da aula. Então, pneumonia. O que que é? Basicamente, a gente vai ter dois tipos. Eu vou informar esses dois tipos para vocês, onde um vai ser adquirido fora do hospital e o outro no hospital. A pneumonia é uma doença inflamatória no pulmão, afetando especialmente os alvéolos, associado a febre, sintomas no peito e falta de espaço aéreo em uma radiografia de tórax, tá? Então, olhou lá uma radiografia de tórax, nossa, não tem espaço aéreo. O que que é espaço aéreo? É aquele lugar onde os aviões ficam passeando, beleza, também. Mas espaço aéreo são os nossos espaços. Aqueles espaços vazios, que na verdade não estão vazios, estão sempre com ar circulando para fazer com que realmente a gente tenha o bom funcionamento do nosso corpo. Então, ó, doença inflamatória no pulmão, afetando especialmente os alvéolos, né? Associada a febre, sintoma no peito, a falta de espaço aéreo e uma radiografia de tórax. Como eu adiantei, a gente tem dois tipos. PAC, pneumonia adquirida na comunidade, e a PH, pneumonia adquirida no hospital. A PAC, ela é adquirida fora do ambiente hospitalar ou surge até 48 horas de admissão. Pessoal, anotem que pode cair na prova, tá? O indivíduo entrou no hospital, foi internado, e daí com 24 horas que ele está lá, ele já desenvolveu pneumonia. Isso quer dizer que, com certeza, é uma pneumonia hospitalar? Provavelmente não. Provavelmente ela é adquirida na comunidade e ela passou a se manifestar naquele momento. Então, ó, quando ela é adquirida no hospital, normalmente ela surge após 48 horas. Precoce, né? Quando ela normalmente até o quarto dia ela surge. E tardia, quando após o quinto dia ela termina surgindo. Por isso que tem muita gente que não gosta de deixar familiar, ente querido, no hospital justamente com medo das infecções cruzadas que tenham, da própria pneumonia que pode pegar, dependendo da idade do indivíduo. Indivíduos mais idosos estão lá, o sistema imunológico já não é tão perfeito, já está um pouquinho mais debilitado. Indivíduos assim podem ter problemas sérios e realmente não conseguir sobreviver a todo o tratamento. Então, ó, classificação ainda, a gente tem a pneumonia associada à ventilação mecânica. Surge após 48 a 72 horas depois da intubação endotraqueal, ok? Mais a ventilação mecânica. Ela pode ser precoce até o quarto dia e tardia depois do quinto dia de internação. Então, ou do quinto dia que ela esteja com a traqueostomia. Então, pessoal, ó, intubação endotraqueal, só para que a gente entenda o porquê, o que é isso. O indivíduo, normalmente, ele não está conseguindo respirar direito. Ninguém sabe o motivo, mas ele não está conseguindo respirar. Daqui a pouco, se ele parar mesmo de respirar, ele vai entrar numa parada cardiorrespiratória. Como não é isso que as pessoas querem, e se ele não está conseguindo respirar, ele está com dificuldade, a melhor forma é, pega um tubo, tá? Enfia esse tubo
na boca do indivíduo e esse tubo ele vai ficar ali posicionado próximo à traqueia. O próprio tubo que está ali, ele já está mandando oxigênio. Se for anestesia geral, por exemplo, ele vai mandar oxigênio mais o gás anestésico. E daí esse anestésico ou o oxigênio que ele está mandando para lá está em contato direto com as vias respiratórias. Daí se ele tiver um mínimo de infecção ou no tubo ou em qualquer lugar que ele esteja ali, vai contaminar direto os pulmões e pode sim desenvolver uma pneumonia. Tem muita gente que desenvolve até quando a gente chama de extuba. Um é entubar, ele colocou o tubo nele, e extubar é remover o tubo dele, tá? A incidência da pneumonia adquirida na comunidade, ela normalmente é de 5 a 11 casos por cada 1.000 indivíduos por ano. A PAC constitui na principal causa de óbito entre doenças infecciosas. Quando a gente pega as doenças infecciosas, a pneumonia adquirida na comunidade, infelizmente, ainda é a maior causa de óbito. O que, pessoal? Não sei se vocês sabem dessa história, mas até na Segunda Guerra Mundial lá, muita gente morria de pneumonia, até que foi descoberto lá as penicilinas, e as penicilinas, elas respondiam muito bem no tratamento da pneumonia e conseguiu reduzir ainda mais a quantidade de óbitos que acontecia durante a guerra, tá? A mortalidade da pneumonia adquirida na comunidade é menor do que 1%, aproximadamente 1%, sendo que de 5 a 12 ainda precisam de internação. Então, ó, ela não mata tanto, mas as pessoas normalmente precisam ser internadas. Quanto mais tempo passa internada, maior a chance de desenvolver PAH, ok? A pneumonia adquirida no hospital. A pneumonia é a segunda infecção hospitalar mais comum. A taxa de mortalidade dela já vai ser de aproximadamente 27% a aproximadamente 50%. Então, pessoal, a taxa de mortalidade é muito maior. Primeiro, a gente pode raciocinar simplesmente. Já tem um tubo que está lá direto em contato com o nosso sistema respiratório. Então, a evolução da doença normalmente é muito maior. O indivíduo que estava lá no hospital e que precisou ser entubado ou não, mas ele está lá no hospital, ele não está com a saúde boa, né? A não ser os visitantes. Mas o indivíduo está internado lá no hospital e precisou ser entubado, ou mesmo assim, está internado há alguns dias e não precisou ser entubado, mas está tendo um monitoramento das condições de saúde dele, ele não está gozando da sua própria saúde em sua plenitude. Então, realmente, ele precisa de um jeito muito mais tranquilo de tratar sem correr o risco, por exemplo, de pegar uma infecção hospitalar, no caso, uma pneumonia. Então, se ele já tiver tido uma pneumonia recente e aí depois foi novamente ao hospital, outro tipo, termina complicando tudo, tá? A etiologia, geralmente causada por uma infecção, mas há umas séries de outras causas. Então, normalmente é uma infecção que vai fazer com que desenvolva a pneumonia. Porém, pode ter outras causas como alguns agentes infecciosos, bactérias, vírus, fungos e parasitas. Então, ó, a etiologia dela. A gente vai ter uma pneumonia adquirida na comunidade leve, quando normalmente vai ser a Streptococcus pneumoniae, que vai estar em todas, tá? A M, a C, os vírus respiratórios, a influenza e assim vai. Só para que vocês tenham ideia. Desde a leve, os internados que não estão em UTI e aqui os internados que estão em estágio mais grave. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, o Streptococcus aureus, a influenza, ela pode gerar uma pneumonia nesse sentido, a Legionella SP, que também está nas pessoas que já estão internadas ali, mas não está tão grave. Quando é feito uma cultura dessa secreção que observa um desses micro-organismos aí, a gente já passa a desconfiar que podemos ter grandes
problemas com isso aí. Então, ó, as vias de acesso. A gente tem aspiração de secreção na orofaringe, mas na faringe, né? A inalação de aerossóis, disseminação hematogênica, disseminação a partir do foco contíguo e reativação local. Então, normalmente é isso que ocorre. Os fatores de risco. Os fatores que favorecem a colonização. Então, quais são os fatores que vão fazer com que deixe mais propícia a traqueia, todo o trato respiratório daquele indivíduo, que ele fique mais propício ao desenvolvimento desses problemas. Então, ó, idade acima de 65 anos, a imunidade ela já não está tão boa, então o indivíduo já tem uma queda na imunidade, fica muito mais simples essa colonização. A gente tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congênita, o ICC, a gente vai falar mais deles depois, tá? Tabagismo e alcoolismo, então aquele indivíduo que bebe muito, aquele indivíduo que fuma, eu só fumo quando bebo, eu bebo toda semana, de segunda a segunda, poxa, você fuma muito, você bebe muito, né? É um alcoólatra e é um tabagista. Medicamento que aumenta o pH gástrico e pode causar insuficiência hepática. Então, ó, tem um medicamento lá que ele aumenta demais o pH gástrico. Normalmente o pH gástrico ele é baixo. Por quê? É um ácido que está ali para ajudar, né, na digestão de todos os alimentos. Daí, quando a gente aumenta demais e ele fica um pH mais básico, a gente pode favorecer a colonização, até porque o pH ácido ele tem as suas funções que não são poucas. Os fatores de risco da pneumonia, fatores que favorecem a aspiração, diminuição no nível da consciência, o paciente já não está tão tranquilo, reintubação, precisei botar o tubo, tirar, botar novamente, essa reintubação pode provocar, sim, a pneumonia. Presença de cânula traqueal, o indivíduo, ele não tem o tubo, não está não está entubado naquele exato momento, mas ele está com um acessório ali na sua traqueia. Então, se ele tiver uma cânula traqueal para que o ar ele saia e o ar volte por ali, sem precisar passar por essa parte aqui de cima da boca. E esse, pessoal, é mais ou menos o princípio daquelas pessoas que estão com dificuldade respiratória e vai lá no filme, o indivíduo pegou uma caneta e fura o pescoço e começa a sair ar. Ele furou certinho, no local onde deveria, acertou também a traqueia, já perfurou, não perfurou o outro lado, só está saindo ar por esse lado, né? Então também pode ser até algumas atitudes desesperadas do indivíduo. Fatores de risco. Fatores que favorecem a inoculação bacteriana nos pulmões, por outras vias que não a via respiratória, por conta da aspiração. Então, ó, aerossol, nebulização, ventilação mecânica, bacteremia, por disseminação hematogênica. Então, o indivíduo está com uma bactéria, só tomar uma água. O indivíduo está com uma bactéria, essa bactéria caiu na corrente sanguínea, a corrente sanguínea distribuiu por todo o corpo, inclusive no pulmão. Chegou lá no pulmão, ela achou que o ambiente estava muito propício para o desenvolvimento dela, começou a se desenvolver, daqui a pouco formou um exército e engoliu o nosso pulmão, ok? Então, os fatores de risco. Fatores que diminuem a imunidade do hospedeiro, não é? Então, se o indivíduo tiver a imunidade um pouquinho mais baixada, ele pode estar um pouquinho mais suscetível a desenvolver todos esses tipos de doenças. Então, corticoide, imunossupressores, diabetes, AIDS e anemia, é lógico que são fatores de risco para a pneumonia, assim como para a asma também, né? Então, está muito baixo lá todo o nível, o indivíduo ele não está procurando a ajuda que ele deveria procurar, ele não está fazendo a tarefinha de casa dele. Provavelmente pode ser que a gente esteja diante
de um caso de pneumonia e que pode ter, sim, difícil tratamento, tá? Então, ó, os fatores adicionais, VM, bactéria no interior do tubo, normalmente sempre tem bactéria ali no tubo. Ah, mas está esterilizado. Tá bom, eu particularmente, se eu tivesse escolha, eu escolheria não utilizar. Mas aí perguntar, professor, tá lá para morrer, só tem isso. Ele poderia ter sido utilizado pelo maior bandido do mundo, que eu ia dizer, bota aqui, não tem problema. Ah, caiu no chão, bota, eu vou morrer. Agora, se eu tenho uma alternativa, maravilha. Eu tenho uma alternativa, tá tranquilo, tá? É lógico que a gente termina exagerando, caiu no chão, não sei o que, não tá estéril, mas dificilmente isso vai acontecer. Os fatores adicionais ainda englobam a contaminação dos equipamentos respiratórios. E aí a gente vem aqui para o mecanismo de defesa. Então o indivíduo está lá, a pneumonia é a primeira coisa que pode ocasionar fechamento da glote. Fechou, não passa mais nada, tá? Reflexo da tosse. Então fica tossindo o tempo todo, não melhora nunca. Muco brônquico, então já tem a presença de muco na região dos brônquios. Atividade mucociliar do epitélio respiratório, então aquele epitélio respiratório não está com aquela atividade mucociliar para que ele possa conseguir. Os fatores humorais também presentes no muco e os macrófagos e as imunoglobulinas alveolares, ok? Então macrófago e imunoglobulina alveolar também está relacionado. Daí a gente vem o quê? Para prevenção. Prevenção, como é que vai ser, professor, um modo tranquilo da gente prevenir esse tipo de coisa? Remoção mais precoce possível da cânula traqueal, lavagem adequada das mãos, paciente com a cabeceira elevada e evitar, na verdade, as reintubações e as intubações nasotraqueal. Ah, vou botar aqui no nariz, vai chegar lá até a traqueia. Pessoal, pode ser que dê problema, tá? Evitar a traqueostomia, lógico, mas se necessário utilizar. Evitar a intubação, se necessário utilizar. E a intubação nasotraqueal também, ok? A prevenção dele, através de uma nutrição adequada, evitar hiperdistensão gástrica, para que não fique com aquele estômago bem dilatado, uso de cânula traqueal, por quê, pessoal? Hiperdistensão gástrica. O indivíduo vai entubar, vocês viram lá na outra aula, sistema respiratório, a gente tem epiglote que ela vai dividir ali o que vai para o esôfago e o que vai para a traqueia. Se era para ir A para a traqueia e o A for para o esôfago, ele pode hiperdistender, tá? Evitar antibióticos também, a vacina em dia e a limpeza da cavidade oral. Por que evitar antibiótico? Porque se ele tiver uma pneumonia e realmente precisar de antibiótico para tratar, porque ela pode ter sido proveniente de uma disseminação na infecção que ele teve ou qualquer outro tipo de fator relacionado a uma infecção que ele tenha tido, o indivíduo realmente ele pode ir a óbito caso ele tenha tomado indiscriminadamente alguns antibióticos. Então, ele está com asma, ele está com pneumonia, não tem certeza, não tem o diagnóstico, não é porque ele está um pouquinho gripado que a gente já vai passar um antibiótico. Temos que ter muito cuidado e responsabilidade, tá? Então, mostrar aqui para vocês o vídeo da pneumonia, como é. Acharam que eu não tinha trazido, né? Lógico que eu trouxe. Trouxe pneumonia e da asma. Então aí, a gente está vendo o indivíduo. Nossa, tá frio aqui. A gente está vendo aí o indivíduo. Seus 2 pulmõezinhos aí. E daí a gente consegue ver os lobos do pulmão, né? De uma forma bem tranquila. A traqueia aqui, pessoal. Traqueia, brônquios, aqui os brônquios, que vão subdividir e vão dar origem a quê? Aos bronquíolos, aqui os bronquíolos, que por sua vez, chega mais perto, vão dar origem aos alvéolos, tá? E daqui, os alvéolos, pessoal, eles vão estar envoltos pelos capilares. E são nesses capilares que acontecem aquela troca gasosa que eu falei. Então, o capilar, ele normalmente vai depositar o gás carbônico e ele vai pegar
todo o oxigênio que está lá para que ele possa distribuir para o corpo. Então, ó, capilar, o alvéolo e o oxigênio. Então, ó, o capilar mandando dióxido de carbono, ou gás carbônico, e o alvéolo mandando para ele oxigênio. Ó. Pega oxigênio, me dá o teu lixo. Pega oxigênio, me dá o teu lixo. É mais ou menos assim que o pulmão fica fazendo. Ok? E ali a presença do muco, da mesma forma do muco no interior dos alvéolos. Temos algumas imagens. Vou ampliar aqui um pouquinho mais, tá? Brônquio e os alvéolos normais e aqui, ó, com pneumonia, tá? Olha o fluido que tem nesses brônquios, olha o fluido alveolar aqui da região. Isso daqui é uma característica, sim, já da pneumonia. Só para encerrar, a gente não tem mais tanto tempo, já mostrei aqui os brônquios, só esse quadrinho, tá? Para eu poder mostrar para vocês as principais diferenças entre resfriado, gripe e pneumonia para a gente terminar. Então, ó, primeiro, resfriado, gripe e pneumonia é causado por resfriado, vírus, gripe, vírus, pneumonia, vírus, bactérias e fungos. Opa, muito mais, né? O que é? Uma infecção viral e a pneumonia é uma infecção inferior, da via aérea mais inferior, no caso, os pulmões. Os sintomas: resfriado, tosse, dor muscular, coriza, congestão nasal, espirro, dor na garganta, normalmente não tem complicação. A gripe, sintoma: aqueles dos resfriados mais intenso, mais febre e pode haver complicação. Já da pneumonia, a gente já vê uma febre muito mais alta, dor no tórax, alteração da pressão arterial, mal-estar generalizado, falta de ar, uma diminuição na saturação do oxigênio, se a gente for olhar através do oxímetro, isso tudo na pneumonia. Tratamento: resfriado, analgésico e antitérmico, gripe, analgésico, antitérmico, em caso de alguma evolução vai precisar realmente de toda a prescrição médica, a pneumonia, antibiótico, internação hospitalar se necessário. Como é que eu vou prevenir isso tudo? Prevenir o resfriado, lavando a mão e evitar locais fechados com aglomerações, o que é bem difícil fazer. Gripe, aí tomar as vacinas da influenza, continuar lavando as mãos e evitar o local fechado. Já a pneumonia, aí sim, aí tem vacina, viu? Porque tem as vacinas da influenza, as vacinas HIV, as vacinas pneumocócicas, tá? Lavar as mãos, evitar os locais fechados, também com aglomeração. Ok, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente está junto mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre câncer, traqueia, pulmão, é bem interessante. Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!